Bom dia, Paz Senhor. Meu nome é Débora Campos Stefani, como muitos de vocês já sabem, já me conhecem de outros momentos, né? E da igreja também. E também daqui do Instagram. E na manhã do dia de hoje, dessa quinta-feira, eu quero compartilhar com você mais um pouquinho desse pedacinho da palavra de Deus, do livro de Provérbios, agora capítulo 16. E nós não vamos lê-lo todo, ele é bem grandinho, né? Conforme a gente já tem feito. E aqui especificamente, Salomão fala sobre o coração. E eu me ative, né? Eu me atentei para deixar alguns textos aqui, versículos, para poder a gente compartilhar mais esse pedacinho, mais essa pérola na manhã do dia de hoje. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor vem. Em outras versões diz a resposta certa vem dos lábios do Senhor, né? Só muda um pouquinho a ordem. E o capítulo 16, ele já inicia assim, Salomão já nos ensina assim, na verdade, todo o livro de Salomão, né, do livro de Provérbios de Salomão, ele já vem falando, já vem nos ensinando ao longo desse períodozinho que a gente tem aprendido, tem ensinado, e especificamente o capítulo 16, aqui Salomão meio que reforça, né, ele te ensina novamente, ele traz a existência, ele te mostra e demonstra novamente, né, as coisas que têm acontecido nos dias também de hoje, né, a palavra de Deus diz que o coração do homem ele pode fazer planos, mas a resposta certa ela vem dos lábios do Senhor. Vamos aprender? Esse aqui é o versículo assim chave, né? O principal, que provavelmente você já aprendeu, já decorou, já ensinou, já ruminou, né? Já degustou, né? Essa palavra no seu dia a dia. E muitas das vezes nós, mulheres, né? Que somos mais sensíveis, né? A voz de Deus, sensíveis na sua essência. Somos também românticas, né? Por que não? E a gente, muitas das vezes, por ser filha, por ser neta, por ser mãe, né? Sobrinha, tia, a gente entende e muitas das vezes a gente age mais com o coração e não com a razão. E aqui Provérbios, né, a palavra de Deus através da inspiração para Salomão nos ensina a respeito disso. Vamos continuar. Vamos agora para o 5. Eu anotei aqui para a gente não pular nenhum mais. Diz assim, Provérbios 16, 5. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Ou seja, Salomão diz claramente que todo aquele que é arrogante de coração, às vezes você é rude nas palavras, você é até um pouco arrogante com seu chefe, com seu marido, com seu filho, mas o coração é limpo, é nobre, né? É singelo, é fraterno, né? É amoroso. Foi só um momento, né? Foi só uma explosão, foi só um rompante, né? Como a gente diz, como a gente sabe, né? E muitas das vezes isso acontece porque algum fator ou muitos fatores te levaram a explodir. Mas aqui Salomão especificamente ele diz que o seguinte: abominável é ao Senhor, é algo assim terrível, é abominável. É diante do Senhor, é ao Senhor. Todo coração, todo arrogante de coração, é evidente que não ficará impune. Então, ainda que você consiga discernir agora nesse momento, naquele dia, meu coração estava realmente contrito, estava realmente ali sido massacrado, castigado, e eu agi de forma arrogante. Senhor, me perdoa. Ou então, eu lembrei agora de uma pessoa. Senhor, age com justiça. A palavra de Deus diz lá em Mateus que bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Então, na manhã desse dia fica mais essa chave bíblica aí, mais essa sabedoria. Vamos continuar, agora a gente vai pular do 5, a gente vai direto para o 9, que diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ou seja, a gente entende, a gente falou pouco tempo atrás sobre pegar um caminho, pegar um atalho, que muitas das vezes, por mais que a gente chegue rápido, não é o caminho que Deus separou, escolheu para nós. Aqui, Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 16, o 9, eu já estou no 9, diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, ele bom, eu acho que eu vou fazer assim, vou decidir isso, eu vou escolher aquilo, né? Mas é o Senhor que dirige os passos, porque às vezes a gente escolhe, a gente entende, faz uma listinha do passo a passo que a gente vai fazer, mas quem dirige, quem ordena todas as coisas, quem coordena todas as coisas nas nossas vidas é o Senhor, e é bom que seja o Senhor, né? Porque a gente, muitas das vezes, a gente, com o nosso próprio entendimento, a gente não consegue ser bem-sucedido, não consegue nem começar, né? Que dirá acabar. Vamos continuar, agora a gente vai para o 21,
que diz assim: o sábio de coração é chamado prudente, ó. O sábio de coração é prudente, aquele que vamos ver, né? Será que vai dar certo? O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Eu confesso para vocês que, apesar do meu nome significar abelha, nem sempre eu sou tão doce assim como eu gostaria ou como eu deveria ser, né? Para quem não sabe, meu nome é Débora, e Débora em hebraico significa abelha, né? E muitas das vezes, não que eu seja zangada, não que eu seja rainha, né, apenas, mas eu deveria ou poderia, né, ter doçura nos lábios. E aqui Salomão, inspirado por Deus, ele diz que há algo mais em você, mesmo que não seja Débora, se seja Ana, Mariana, Suzana, ou qualquer outro nome, Davi, Paulo, Pedro, né, João, aqui diz o seguinte: o sábio de coração é chamado prudente. Então, eu já sou prudente, porque se eu sou sábia, se eu tenho adquirido, tenho tido a sabedoria humana, profissional, ministerial, a sabedoria celestial, né, de Deus, eu já sou, diante de Deus, chamado de prudente, uma mulher prudente, né? Mas mais do que isso, aqui Salomão diz o seguinte: a doçura no falar aumenta o saber. Ou seja, ele te dá conhecimento, porque ele te traz aquela doçura, aquele favo de mel, que é tão gostoso, que é tão bom, né? E aí te aumenta o saber, porque aí você vai saber o que dizer, saber o que responder, saber o que falar, como falar, quando falar. A gente fala tanto sobre isso, né? A maneira, o timing, né? De ter esse tempo, né? Esse start de falar ou não falar. E quando falar e como falar, seja com o filho, com o chefe, com o marido, né? E aqui a gente vai prosseguir. Agora a gente vai para o último, para o 23. Esse mini vídeo vai ser bem curtinho, até para não tomar muito o nosso tempo, nem o seu tempo. E a gente depois pode voltar e repetir e compartilhar. E mais do que isso, né? Aprender e reaprender. E tenho certeza que Deus vai falar muito com você. E o 23... a gente vai pular só um. 23 diz assim: o coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Ou seja, o coração daquele que é sábio, né, da sabedoria divina, né, que é inteligente, é mestre. Ele é mestre naquilo que ele fala, naquilo que ele fala, naquilo que ele faz, naquilo que ele cumpre, naquilo que ele designa, né, que ele ordena e coordena, né? E mais do que isso, ele aumenta a persuasão nos seus lábios, ou seja, ele aumenta a sabedoria, ele aumenta o conhecimento, ele aumenta o saber e todas as coisas. E na manhã do dia de hoje, em especial, eu quero colocar mais um pouquinho aqui, mais uma pérolazinha, né? Que não é no livro, é na Bíblia, mas não é no livro de Provérbios. Diz, se você puder, por gentileza, anota aí para ler depois com mais calma o capítulo todo, o livro todo, né? É o livro de Jeremias, capítulo 17, os versículos 9 e 10, né? Que imediatamente, quando eu separei, eu falei, eu conheço um outro texto, que também são muitos, mas que eu acho que conecta, que casa bem, que une bem. Jeremias, capítulo 17, 9 e 10, a minha versão diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? 10. Eu, o Senhor, olha a resposta aí. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ou seja, é como se Jeremias estivesse pensando consigo mesmo, né, falando para as pessoas, pensando alto, né, conforme a gente diz. O ganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Ou seja, é o tipo de órgão, né? O tipo de pessoa. Eu sou muito coração, então. É o tipo de pessoa que qualquer coisa se desespera, qualquer coisa se corrompe, né? E por qualquer coisa, e por coisas simples, às vezes, muitas das vezes, bobagens. Desesperadamente corrupto. E o profeta Jeremias termina falando assim: quem o conhecerá? Aí Deus mesmo, inspirado, já fala e já dá a resposta. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, eu ponho à prova, eu ponho em xeque, né? Eu ponho em decisão. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um, ou seja, a cada pessoa, porque às vezes a conduta de uma pessoa, o exemplo de uma pessoa, seja ele
ministerial, profissional, o exemplo como mulher, né, como mãe, não serve, né? Porque é Deus que dirige, é Deus que prova, é Deus que fala assim, deixa eu ver realmente se é isso. Deus já sabe qual é a resposta, mas Deus meio que vai fazer um teste com a gente para saber se é isso mesmo, né? E aqui diz assim, o profeta fala sobre isso, no 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ou seja, aquilo que você vai plantar é o que você vai colher, né? Se você semear, plantar uva, você vai colher uva, não vai colher manga, né? Abacaxi, maçã, laranja, ou seja, o que for, né? Ou seja, as suas ações, os frutos das suas ações, sejam um fruto bom, doce, agradável, amável, né? Próspero, não apenas bonito, porque muitas das vezes a gente pega um fruto tão bonito, tão delicioso, madurinho, já na hora certa, e quando você abre, tá com aquele bichinho, aquela goiabinha, né? Com aquela minhoquinha. Mas estava tão bonito. Mas eu, o Senhor, é quem prova. Então, na manhã do dia de hoje, fica aqui não apenas o capítulo 16 do livro de Provérbios, mas também o livro de Jeremias, que foi assim que me veio à mente rapidamente para compartilhar com você. E na manhã do dia de hoje, que você entenda e saiba que é o Senhor que prova, que molda, que move, que ensina, que dirige todas as coisas. E mais do que isso, é Ele que sabe a razão pelo qual está fazendo a gente ser provado, para ser aprovado, né? Posteriormente. Deus é que sabe de todas as coisas ao nosso respeito. Muitas das vezes nem mesmo nós sabemos a respeito de nós mesmos. Nós nem nos conhecemos. Às vezes a gente tem uma reação inesperada, bruta, que nem mesmo a gente iria imaginar que a gente fosse agir ou reagir daquela maneira, mas Deus sabe. E é Deus que prova todas as coisas, que faz todas as coisas e confirma todas as coisas. Na manhã do dia de hoje, fica aqui o meu abraço, a minha pérola, o meu amor no sentido de compartilhar com você mais esse pedacinho da palavra de Deus. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Deus te abençoe nesses próximos dias de virar de semana, sejam dias abençoados, felizes diante de Deus. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.